Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje eu convido você a vir comigo nessa aventura que tem sido, ler e nos aprofundar no livro de Provérbios, descobrir tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse livro tão maravilhoso. Eu convido você nessa noite a começar o capítulo 28, com todos os ensinamentos que ele possui, e fazer a leitura hoje e as reflexões dos versos de 1 a 5. E nessa noite é muito especial porque o título dele é Como Entender a Justiça de Deus na Prática. Então eu convido você a abrir o seu livro de Provérbios no capítulo 28, verso 1 a 5. Mais uma vez, se você não estiver com a Bíblia em mãos, não tem problema. A nossa leitura ela é sequencial, ela é pausada para a gente refletir naquilo que o Senhor gostaria que nós compreendêssemos e expandíssemos as nossas mentes com os seus ensinamentos. Então, livro de Provérbios, capítulo 28, versos 1 diz o seguinte: Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Como referência paralela, porque a Bíblia explica ela mesma, Levítico, em seu capítulo 26, no verso 17, fala assim: E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorarão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. E no verso 36 desse mesmo capítulo diz: E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. E fugirão, como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E justamente são versos para afirmar para a gente que essa situação de os ímpios fugirem mesmo sem serem perseguidos, enquanto os justos são ao contrário, são corajosos aí até com a figura do leão, é porque eles têm essa reflexão, eles refletem esse medo inerente, aos perversos por causa da culpa que eles carregam, ao desagrado de Deus por aquilo que eles praticam. Então, é o contraste da segurança e da ousadia dos justos, A coragem que o justo tem, e entenda-se justo aquele que foi justificado pela sua fé no Senhor, pela sua fé em Jesus, ele não é autoconfiante, não é uma autoconfiança, assim como não existe uma autossuficiência, mas na verdade a segurança dele mora na sua relação e na sua intimidade com Deus. Ele confia nos atributos de Deus, ele confia na integridade e na infalibilidade do Senhor. Porque todo aquele que crê em Jesus sabe que ele é fiel à sua palavra e aos seus valores e ele não falha. Verso 2 diz ainda: Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios ela continuará. E essa mudanças de príncipes, Se a gente for parar para pensar, mudanças de reinados, mudanças de autoridades, mudanças de lideranças constantes causam desordem no povo, Causam tumulto, causam algum tipo de opressão, porque tem ali não existe uma constância. E esse verso é para a gente fazer justamente uma comparação, que essa instabilidade, por assim dizer, política, porque se trata da liderança dos povos, ela é causada por pecados com a estabilidade proporcionada pela liderança, Então, assim, ela é uma comparação de que a instabilidade política ela é causada pelos pecados comparado com a estabilidade daquele que é liderado ou possui um líder sábio e prudente, e assim não existe instabilidade, é mais estável. Veja, os pecados de uma nação, nesses versos, fala ainda das ações que são imorais ou ilegais cometidas em grande escala pelos membros da própria sociedade. Então, em resumo, a instabilidade política é uma consequência comum dos pecados da nação e que os governantes eles precisam ser constantemente e frequentemente substituídos, senão eles vão levar à derrota, à destruição, à bancarrota, esse lugar, esse país ou esse reino, A mensagem geral, a gente pode dizer aqui desse verso, se a gente for parar para refletir, é que a estabilidade política e social ela é muito frágil e ela pode ser muito facilmente afetada pelos pecados que a nação possui.
Mas quando essa nação possui um líder sábio e um líder sensato, ele é capaz de manter a ordem por tempos extremamente longos e principalmente nos tempos difíceis. Então, essa alternância é justamente uma consequência, né, de instabilidade. E os pecados da nação afetam diretamente, né, a liderança que é colocada e a qualidade e a duração daquela liderança. É muito importante essa reflexão porque não se trata de política no sentido partidário, no sentido da nossa sociedade. É importante essa reflexão para a gente lembrar no Velho Testamento de que o líder de todas as nações era o Senhor, mas os homens pediram líderes terrenos. E quando é colocado um líder terreno para governar sobre os homens, o homem governa conforme seu próprio coração e acaba falhando e acaba expandindo a consequência de pecados e sendo o que ele é, falho e imperfeito. Então é para a gente lembrar que na palavra de Deus o líder perfeito e santo de todas as coisas era o Senhor, mas o homem, pela sua escolha, decidiu o imperfeito, né, o instável e, por assim dizer, o frágil para liderá-lo, confiando mais nos homens do que no Senhor, que é perfeito, santo, justo e eterno. Verso 3 fala ainda: o homem pobre que oprime os pobres é como uma chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. E por que a gente reflete sobre isso? Porque comumente na nossa sociedade a gente vê isso, né? A opressão extrema que os indivíduos que antes estavam em desvantagem, ao chegar no poder, eles fazem, né? Às vezes com a mesma, tão mais crueldade dos que eles sofreram, causando muitas vezes destruição, miséria, revolta, enfim, mais violência. Então, um oficial, por exemplo, prepotente, que ele é insolente, um líder, né, tirânico, ele tem essa comparação no versículo, não uma chuva que traz os seus efeitos benéficos naturais, que é o efeito de irrigação e de ajudar ali no crescimento do alimento, ou enfim, do trigo e fazer prosperar ali uma plantação. Não, ele nutre, né, ele não vai nutrir a terra, ele não vai aumentar a colheita, mas ele é comparado com uma chuva torrencial, que é aquela chuva que chove, inunda e arrasta tudo pelo caminho, né? É um destaque nesse provérbio, nessa reflexão de que a hipocrisia e a crueldade, elas surgem quando os oprimidos se tornam opressores. Ela serve com alerta, né? Contra a exploração do poder, contra o abuso de poder, mesmo e principalmente daqueles que passaram por dificuldades. Então, mais zelosos eles precisam ser, né? Não deixar subir a cabeça esse poder e esse controle, né? De uma certa forma, a sabedoria do Senhor, que consta aqui no livro de Provérbios, vem nos ensinar a importância da justiça e da compaixão, mesmo daqueles que estão, mesmo principalmente entre aqueles que estão na mesma situação de desvantagem e de pobreza e de dificuldade. O verso 4 fala ainda: os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Mais uma vez a Bíblia explica ela mesma. 2 Reis, capítulo 18, verso 18 fala: e chamaram o rei e saíram a eles, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E o verso 21 diz assim: eis que agora tu confias naquele cajado de cana quebrada no Egito, no qual se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mateus, em seu capítulo 3, verso 7, fala: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que viam o seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Romanos, em seu capítulo 1, verso 32, fala ainda: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Efésios, capítulo 5, verso 11, também diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E essa reflexão é exata, né? Os que abandonam a lei louvam o perverso, porque concordam com o perverso, demonstram assim
finalmente, ao elogiar um que é perverso, ou concordar com o comportamento dele, ou endossar o comportamento dele, que ele também é semelhante. Ele acaba se revelando ali, de forma aberta, o tipo de pessoa e de qualidade de pessoa que é, né? Então, aquele que crê no Senhor, né, e que segue a palavra da verdade, e que tem os bons valores em seu coração e busca, né, praticar a verdade, a doutrina do Senhor Jesus, não tem que tolerar maldade, não tem que concordar com ela, mas sim lutar contra ela, né? Mostrando que quem age com retidão, em conformidade com a lei, mostrando a diferença, se opõe aos que violam a lei, né? A obediência à lei, tanto a lei divina do Senhor quanto a lei moral, leva a essa natural aversão e oposição àqueles que são perversos, né? Então, a negligência da lei, ela leva a apoiar ou a louvar a maldade. Em outras palavras, as pessoas que seguem os preceitos do Senhor, elas têm que mostrar e elas demonstram uma atitude contrária aos que praticam o mal. Essa é uma das diferenças. E o verso 5, que é o nosso verso último da noite, diz: os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Livro de João, capítulo 7, verso 17, fala: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 15, fala: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E 1 João, capítulo 2, verso 20, e vós tendes a unção do Santo, e sabei todas as coisas. Verso 27 fala desse mesmo capítulo: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, e como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Voltando para o verso principal, os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor, eles entendem tudo. Esse tudo é tudo o que diz respeito aos nossos deveres, a bem-aventurança neste mundo e no mundo por vir, né? Esse verso, ele vem para contrastar, porque todo aquele que busca no Senhor a verdadeira sabedoria a recebe, a alcança e a conquista. E ainda que não seja toda a bagagem de conhecimento que nós temos na nossa sociedade, porque a mente humana ela não é capaz de absorver todo o conhecimento que existe na Terra, apenas a do Senhor, ainda assim, a sabedoria de Deus nos dá discernimento para discernir o principal e o essencial, aquilo que é verdade, daquilo que é mentira, aquilo que é bom, daquilo que é ruim. Então a ilusão, né, ela não se cria, não se faz em nós. E aí nós nos aprofundamos cada vez mais na sabedoria do que realmente importa. Então é um contraste com a falta de compreensão da justiça por parte dos ímpios com a sabedoria e o entendimento que aqueles que buscam o Senhor e seguem os seus caminhos adquirem dos céus. Essas são as reflexões, as palavras dessa noite. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui. E se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira, que já será, né, o mês de setembro, nós estaremos aqui com mais um punhado de reflexões e meditações sobre aquilo que a Bíblia, as Escrituras Sagradas têm para nós. Eu agradeço uma vez mais a tua companhia e que Deus te abençoe.